Vamos lá. Olá, queridos espectadores do canal Israel no Caminho. Hoje, com muita alegria e satisfação, nós faremos um café com fé e o tema será o ciclo da vida dentro de uma perspectiva judaica cristã. Hoje eu estou aqui com o pastor Alexandre Dutra, né? Que é uma pessoa no qual acabou de. É café com fé, mas acabou de sair do forno, né, pastor? O livro que tem exatamente esse nome, O Ciclo da Vida dentro da Judaica Cristã. Ia primeiro apresentar o currículo do pastor Alexandre, de maneira resumida, viu? O pastor Alexandre Dutra é um pastor há 30, há 3 décadas, 30 anos mais ou menos, e diretor do grupo Amigos de Sião, graduado em teologia, mestre em letras, estudo judaico pela USP, com mestrado e doutorado e especialização em cultura judaica em São Paulo. Então, gostaria que o senhor fizesse umas considerações iniciais aos nossos seguidores. Muito bem, doutora Gilda, shalom para você e todos aqueles que acompanham Israel no caminho. Que o eterno Deus de Israel abençoe ricamente a sua vida. E estar com a doutora Zilda é um prazer, é uma honra, é um privilégio pela nossa amizade, não só no nível, né, ministerial, mas também com paciente, médica. Então as coisas têm extrapolado aí a várias áreas e a gente tem tido oportunidades preciosas de estarmos juntos em eventos que têm a ver, né, com o Ministério Israel no Caminho, o Ministério Amigos de Sião. E isso, para mim, para minha esposa, a irmã Jane, tem sido uma grande bênção. Então, é um prazer, é uma honra estar aqui. Só vou fazer uma ressalva: são quase 30 anos de ministério, né? Ainda não cheguei lá, porque se contar o tempo do seminário, aí sim. Se não, tem mais uma Bom, caminhadinha. E o doutorado eu ainda estou fazendo, então ainda estou na fase como doutorando, né? Bezrat Hashem, com a ajuda do Senhor, acredito que conclua até o final de 2026. Então, dito isso, é um prazer, é uma perfeito. honra estar aqui com você. Então, nós vamos começar, né? E eu queria perguntar, né? O que inspirou o Senhor a trazer esse conhecimento e entendimento de cada etapa da vida? E eu vou dar uma completada. E a importância de aprofundarmos os conceitos e costumes judaicos dentro do ciclo das vidas, os ritos de passagem, da tradição judaica cristã. Dentro do possível, um breve relato. Tá joia. Bom, é claro que eu tive a honra, né, de publicar esse livro esse ano, mas ele é fruto de um trabalho de anos anteriores. E eu tenho aqui o prefácio do pastor Marcos Stier, Calixto, que é de origem libanesa, mas tem a apresentação da aqui, como está aqui dentro do livro. Eu quero mostrar para vocês, né, que está acompanhando aqui Israel no caminho. Eu tenho aqui a apresentação da doutora Zilda. Então, você, de uma forma muito carinhosa, acabou resumindo, né, bem a proposta desse livro. Claro, existem os detalhes que quem adquirir e ler o livro vai entender melhor. Mas partiu justamente de um chamado de Deus para a nossa vida de testemunhar, né, do Messias para o povo de Israel. Eu leio a Bíblia desde que eu reconheci Yeshua como meu Salvador, e de lá para cá sempre me encantou as passagens envolvendo o povo de Israel. Mesmo aquelas passagens mais críticas dos profetas, né, para o povo de Israel, ainda me chamava a atenção de como Deus, né, cuida do seu próprio povo, mesmo quando tem que disciplinar. Deus não economiza palavras, mas ali na disciplina divina a gente também vê o amor do Senhor para com o povo de Israel. Então isso sempre me marcou na adolescência. E aí o Senhor me chamou para esse ministério. E isso me levou a fazer a teologia, a fazer especializações e assim por diante. E a minha convalidação, olha só,
quando tem o reconhecimento no seminário livre para um seminário reconhecido pelo MEC, que eu fiz na Faculdade Teológica do Paraná, eu tive que fazer o TCC. E o meu TCC foi justamente sobre o ciclo da vida. Ou Ai, seja, que legal. eu me aprofundei nessa parte, porque todos esses ritos de passagem, como você mencionou, ele tem um quê de que marca a gente, né? A gente tem a lembrança da infância, o período da adolescência, chega a vida adulta, a gente tem que se pensar em casar, se planejar para isso. E lá vem também o momento de dor, da separação, a morte que chega na nossa compreensão da vida, entes queridos, o luto. E, claro, a perspectiva bíblica da eternidade, que a morte não encerra, não é? O ciclo, ela abre, ela descortina o ciclo maior que é justamente a eternidade. Isso sempre me fascinou, sempre mexeu comigo. E a gente lê a Bíblia e acaba não percebendo esses ritos, né, no texto bíblico. Então, ali o Senhor me chamou a atenção, falou ao meu coração, dizendo: puxa, trabalha isso. Entrega para as pessoas um trabalho mais facilitado, separado os textos, explicado dentro da cultura que é tão rica, tão maravilhosa, da cultura judaica. Então, aí eu tive esse insight e foi o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, hein? Olha aí. E agora se tornou um sonho como uma publicação, mas já estava no meu coração guardado para esse momento. Então, foi uma honra ter, né, esse projeto, esse trabalho publicado, ter a sua apresentação, prefácio do querido Marcos Calisto lá, tá no Paraná, você aqui em São Paulo, incentivando e apoiando. Então, resumidamente, é isso. Tremendo, pastor. Então, essa segunda pergunta tem um pouco a ver com aquilo que você já começou a falar. Como cada momento da existência humana reflete o plano redentor de Deus, não é? E eu queria já aproveitar dentro dessa pergunta. E Jesus seguiu esses rituais? A morte é o fim da vida, pastor? Muito bem, exatamente. Na academia, eu já fiz trabalhos sincrônicos, né? Só uma parte, um recorte daquele momento, naquele assunto. Inclusive, pretendo publicar minha dissertação de mestrado, que é nessa área, que é uma exposição exegética em Gênesis 17, que começa, né, o primeiro ciclo, o primeiro ato do ciclo com o nascimento e a circuncisão, a Brit Milá, tá certo? Mas nesse estudo eu já fiz diacrônico, ou seja, eu começo em Gênesis e vou até o Apocalipse. Ou seja, eu não faço uma separação. Eu coloquei para esclarecimento para o leitor, né, uma perspectiva judaico-cristã, mas ela é bíblica. Eu só coloquei essa terminologia para ser mais honesto, né, com o leitor, mas ela vai de Gênesis a Apocalipse. Então, é um estudo diacrônico. Ou seja, e acrescento mais, como que foi mudando ao longo do tempo essas passagens, né, esses ritos de passagem, com acréscimos, coisas que não se toca mais, ou coisas que foram acrescentadas. E sempre nessa perspectiva, como um personagem central passando por tudo isso, que é Yeshua. Ora, ele nasceu de uma virgem judia, numa cidade judaica, foi apresentado no, foi circuncidado, foi apresentado no templo. Imagina ali José e Maria resgatando Jesus como primogênito, né? Ele passou por toda essa parte, receber ali o nome, que é uma prerrogativa dos pais, mas foi dado pelo anjo Gabriel, um anjo muito conhecido no pensamento bíblico, profético judaico, não é verdade? E depois o bar mitzvah, como é que os pais me perdem um menino lá em Jerusalém, com 12 anos de idade, né? As pessoas, se não sabem da cultura, dos costumes judaicos, do bar mitzvah, não vão entender isso, doutora Zilda. E aí, claro, a maioridade, né, essa responsabilidade. Depois, aí já estende para nós, para todas as sociedades, independente se é uma sociedade judaica ou de maioria de gentios, a relação do casamento, sempre numa perspectiva bíblica. Porque imagina só, a gente tem uma referência dos patriarcas, que um patriarca casou e passou a amar a esposa depois do casamento, e o outro começou a amar antes do casamento. Como é que é essa história do amor, né? Que pode ser a nossa própria vivência, a nossa própria experiência nos ciclos da vida. E aí, quando você fala da morte,
não tem como ler os evangelhos sem ter a compreensão da Shivá, dos 7 dias, dos 30 dias, do período de um ano de luto, que é uma coisa que você acompanha os seus pacientes, você sabe muito bem, as pessoas não estão vivendo o luto, elas não fecham o ciclo, elas não cumprem um ciclo, elas logo querem colocar outra coisa na cabeça. Não, não, o luto é para ser vivido, ele tem um ensino pedagógico divino, né? Bem como a eternidade. E aí, é claro, só o Deus eterno que pode falar sobre eternidade, sobre vida após a morte, porque ao terceiro dia nós sabemos que o Senhor, né, ressuscitou nas festas judaicas, na festa de Rabi Kurim, na festa das primícias. Então, eu quis passar por tudo isso, tendo esse personagem principal, o Senhor Jesus, ora como protagonista, né, e ora como aquele que está agindo para dar sentido, significado, como você colocou, para cada momento da vida, para cada ciclo pelo qual a gente passa, tá bom? É. Esse livro, ele realmente ele é muito impactante, não é? Porque a gente precisa ter o conhecimento. Eu, como judia, não é? Mesmo família secular, não é? Esses ritos de passagem foram marcantes de alguma maneira na minha vida, e isso se tornou algo mais significativo depois que eu aceitei Yeshua HaMashiach, né? Então, eu fui ressignificar a, a minha essência, minha família, a minha estrutura, não é? Que inicialmente era uma coisa de ouvir falar, né? E através de Jesus, Yeshua, é como tivesse vindo realmente algo que tocasse para eu poder entender realmente até a minha própria vida e a vida da minha família, não é? Então eu cito, inclusive, na apresentação isso, não é? Então, temos aqui do Israel no canal, Israel no caminho, né? É um canal que a gente vem tentando trazer o melhor, né? Para o conhecimento dos nossos espectadores, para que eles possam aprofundar no conhecimento, não é? Às vezes esse conhecimento, como era para mim, era superficial. Eu acho que a necessidade da gente se conhecer e conhecer a nossa história, né? A nossa herança, uma coisa geracional, ela é fundamental, né? Para a gente poder se conhecer melhor. E esse livro, realmente, eu sei que esse é o quarto livro, né, seu. Eu li, tive acesso aos outros, mas esse eu achei que iria ser muito significante para a colônia judaica, não é? Então, estou muito contente de poder, é, a gente poder oferecer esse conteúdo, um conteúdo confiável, né, de uma pessoa que realmente estudiosa, não é? Que aprofundou e que vai nos ajudar no caminho, né? Aqui eu queria fazer mais duas perguntinhas. Eu queria perguntar um pouquinho, são quatro livros, não é isso? Esse é o quarto. Você pode citar os outros, pastor, por favor? Ah, sim, deixa eu E então. falar um pouquinho do que significa cada um? Claro, sim. Deixa eu aproveitar então esse ensejo. Bem, o primeiro livro que eu escrevi, que eu vi que era o momento de realmente publicar, porque a gente sempre vem, né, fazendo experiências, anotações, preparando mensagens, artigos, mas chega um momento que você fala, opa, está maduro para realmente buscar uma publicação. Então, o primeiro foi esse daqui, Israel, a Igreja e o Mundo, numa perspectiva bíblica, histórica, contemporânea e profética da relação de Israel com as nações, e a gente não pode ignorar isso, né? Além da nação de Israel estar cercada ali por várias nações árabes, muçulmanas, potenciais inimigos, também a relação dos judeus espalhados pelo mundo todo, em cada país, a sua sobrevivência e tudo mais. Então, essa relação. Bem como a relação da igreja com Israel.
e, como eu disse, numa perspectiva bíblica, histórica, ou seja, o que que a Bíblia diz, o que que a história registra, né, ao longo desses, né, 4.000 anos aí, desde do patriarca Abraão, que também foi, né, assim, uma pessoa que foi tirada de um lugar, levado para a Terra Prometida e muitas histórias maravilhosas ali. E o judeu, que depois acaba passando pela galuta, né, pela dispersão, pela a diáspora e a relação com as nações, mas em relação à igreja, ou seja, como a igreja deve ver a Kehilá do Mashiach, como a gente fala em hebraico, né, a comunidade do Messias, que envolve é, primariamente judeus e depois gentios, os gentios prosélitos, e depois os gentios que reconheciam Yeshua como Mashiach, vindo dos profetas judeus, né, da terra de Israel, como que a igreja lida com Israel. Então, eu procurei trabalhar ali 12 capítulos, 22 capítulos, perdão, que abordasse essas relações. Eu acho que é um livro muito importante, inclusive para a comunidade judaica, para entender o pensamento evangélico cristão em relação a Israel. Eu tenho presenteado esse livro muitas pessoas da comunidade judaica, judeus que migraram para Israel também pude presentear, tanto judeus messiânicos quanto não messiânicos. No meu encontro com o cônsul geral de Israel aqui em São Paulo, eu pude entregar para ele, o Rafael, e falar: olha, se você quer entender o pensamento, né, cristão evangélico no Brasil, esse livro aborda em grande parte. Claro que o pensamento evangélico não é homogêneo, não é? Mas os princípios tá aqui nesse livro Israel, a Igreja e o Mundo. Então eu vejo ele muito importante. Já da primeira edição já foram 2.000 exemplares, né? Então tem tido uma boa saída, graças a Deus. Nessa primeira edição foram 1.500 exemplares, só para dar um número aqui, né? E na sequência, Encontros Notáveis com Jesus, História dos Evangelhos que Mudam Vida. Esse aqui já é um livro mais devocional, mais pastoral, mas que traz a pessoa bendita do Senhor Jesus e quem se encontrou com ele, independente da ocasião e das circunstâncias, tiveram as suas vidas transformadas. Isso é inegável, por isso que nós estamos aqui, por isso que se fala de Jesus, o maior de todos os judeus, em todos os lugares do mundo, tá bom? E aqui, esse é o terceiro, né? Esse aqui é um trabalho de mestrado que eu fiz, que é o mundo do Antigo Testamento revelado, ou seja, dos patriarcas eu usei, né? Que vai desde de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. Aqui é um recorte muito interessante, para a gente não ter que ler esses livros longos aqui sobre Israel. Eu fiz esse livro mais resumido, são 94 páginas, letras grandes, né, para o pessoal aí, numa sentada, fazer essa leitura e ser introduzido no mundo dos patriarcas. Porque pensa bem, né? A gente tem muita citação na comunidade do Messias sobre os personagens do Gênesis, patriarcas, mas as pessoas não sabem exatamente quem são. E mais, eu entro na questão cultural, na questão histórica, na geografia dos povos ali, para dar um contexto cultural e geográfico e histórico para o leitor ali, né, que está chegando no Gênesis e lidando ali com esses personagens tão maravilhosos. Então, é basicamente isso. Agora, só se você me permite, antes de você ir para as próximas perguntas, esse livro é, ele tem aqui, de forma, como eu disse para você, diacrônica, sobre a Brit Milá, que é a circuncisão. Eu escrevi uma dissertação de mestrado e eu tive uma experiência com o meu orientador, que era uma mente genial, assim, um professor de línguas semitas, fala, entende 8 idiomas, né? É uma pessoa extraordinária. E ele me fez uma pergunta, doutora Zilda, porque você me chamou a atenção, você já tinha falado isso, né, de como esse livro, né, ressignificou essas coisas pelas quais você já lidou, né, como judia. E ele me fez uma pergunta em determinado momento, sério, assim, lá na USP. Ele disse assim: Você está querendo converter quem com essa sua dissertação de mestrado? É, Eu falei, não quero converter ninguém. Ele falou, não, mas você está fazendo, está escrevendo de uma forma tão assim, apaixonada, então vamos devagar aqui, hein? Olha que interessante, como é que pode, né, um rito de passagem
é básico, né? Todo menino judeu é circuncidado ao oitavo dia, a não ser aqueles pais que optam por não, mas a maioria, mesmo os seculares, optam por isso, é uma tradição milenar. Mas é interessante, porque ali já contém o suficiente, veja só, do evangelho. Ou seja, quando a gente reconhece Yeshua como Mashiach, tudo aquilo que, como judeu, você vivenciou, realmente aflora e vem de uma maneira muito significativa ou ressignificativa, como você disse. Então, eu queria compartilhar com você, mas é outro livro que eu quero publicar mais para frente. Certo. Então, é assim maravilhoso, né? E como é importante o conhecimento, né? Porque hoje a gente vê que as pessoas são tão superficiais, fazem comentários, né, que são verdadeiras narrativas, sem ter um conhecimento, né? E quando se trata das coisas de Deus, se torna tudo mais complicado, né? Então, nós temos aqui, como uma característica do canal Israel no Caminho, é poder exatamente trazer o conhecimento das Parashot, não é? E anexar ao Brit Hadashah, né? Para que as pessoas tenham uma compreensão completa, não é? Porque as respostas, o novo, não é? Que o Brit Hadashah, ele realmente ele complementa o que está, não é? Na Torá, no Haftará, no Terrilim, não é? Então a gente vai aprendendo, aprendendo com pessoas que têm um conhecimento mais profundo, não é? Indo na fonte do conhecimento, até para que as confusões que nós estamos vivendo nesse momento, principalmente com o antissemitismo, não é? Que é algo inimaginável a gente viver, né? Porque o que dizia o Holocausto nunca mais, mas não é bem assim, não é? Tudo isso voltou à tona depois da guerra, não é? De 7 de outubro, né? Então, como é importante uma entrevista, uma conversa e a necessidade da gente saber o que está falando, com responsabilidade, porque é fundamental. Quer dar as considerações finais? Você passa o seu contato, por favor, como que as pessoas podem entrar em contato com os livros? Tá certo. Bom, antes eu acho que vale a pena um comentário que você fez que me trouxe à mente um livro que eu li maravilhoso da Edith Schaeffer, que é O Cristianismo é Judaico. Ela vem contando a história, né, bíblica e ela faz de Gênesis a Apocalipse sem dizer, olha, agora estou entrando no Novo Testamento, na Brit Hadashah. Não, ela não faz isso. E isso acabou me influenciando nesse livro. Porque eu não falo assim, ah, agora vamos ver a circuncisão no Novo Testamento. Não, não. Isso vem naturalmente. E aí eu não nego também ali, quando tem a questão, a circuncisão vai ser imposta para os gentios crentes? Interessante que não, né? Enquanto que o batismo, sim, né? A comunidade judaica conhece como mikve, que é o banho de ritual de purificação, mas também é o banho de ritual de adesão, né? Quando o prosélito se torna um crente em Abraão, Isaac, Jacó, no Deus de Abraão, Isaac, Jacó, melhor dizendo, ele passa pelo processo do banho ritual, que é o mikve, que nós conhecemos como imersão, que é o termo grego batismo, né? Então, é interessante, eu toco nesse assunto, inclusive, mas de uma forma muito suave, sutil, porque realmente esses ritos de passagem, que têm característica diferenciada em Israel, ele passa por todos os livros da Bíblia. Ele vem de Gênesis a Apocalipse e não faz distinção nenhuma. Ou seja, a mesma abordagem que nós temos, por exemplo, da circuncisão do coração em Moisés, nos profetas, aparece na Brit Hadashah, não é? Então, perceba que eu faço justamente esse caminho aí do cristianismo judaico da Edith Schaeffer. Então, minhas considerações finais adquira um livro, está lá na Amazon, ou vocês podem adquirir comigo, vai ser um prazer, posso autografar se alguém quiser.
é só entrar em contato comigo que eu vou passar aí para o Israel no Caminho. E os outros livros também aí seriam comigo, né? Tem alguma, tentei pela Amazon, mas não deu muito certo, acho que houve um probleminha, então por enquanto, está concentrado diretamente comigo. Já esse quarto, que é uma editora lá do Paraná, aí então eles já fizeram, eles têm mais acesso a essa divulgação em livrarias e também pela Amazon ou por outras formas de adquirir aí o e-book, né, e assim por diante. Bem, finalizando as minhas considerações, eu agradeço essa oportunidade, esse carinho de você ter lido o livro, ter feito a apresentação, ter sido tocada. Esse é o meu objetivo, tocar os leitores, ter esse aprofundamento com seriedade ali, com um trabalho mais acadêmico, mas com uma linguagem acessível também. Eu acho que isso é muito importante, Muito importante. porque todos nós que cremos, né, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a gente quer conhecer as Sagradas Escrituras, a gente tem amor pela palavra e tem certas coisas que a gente precisa de ajuda para entender, né? Que envolve a questão cultural, costumes, geografia, história e assim por diante. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, de ser entrevistado por você e ter a sua apresentação desse livro. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério Tá e aí. todos que estão envolvidos aí com você. Deus abençoe a todos. Em nome Obrigada. do Yeshua HaMashiach. Muito obrigada, pastor Alexandre. Eu acho que se a gente deixasse gravar, né, nós teríamos tantos assuntos, tantas coisas. Eu fiz mais perguntinhas, sim, mas a gente sabe que a gravação tem um tempo, né? Mas eu queria agradecer muito, não é, a sua disponibilidade, né, de trazer para nós do Israel no Caminho, dos espectadores, que eles venham a realmente a buscar, a compreender melhor até para poder saber conversar e ter mais intimidade com o Senhor. Porque quando a gente ora, não é? Com conhecimento, tudo muda, não é verdade? Então, foi uma honra, uma alegria poder gravar com você, tá? E uma honra e uma alegria por ter sido convidada para a apresentação desse livro. Sinceramente, foi um tremendo de um desafio, não é? Eu olhando para o pastor, ele me convidando, eu falei, será que ele tem certeza do que ele está me pedindo? Mas só tenho a agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho e pela sua disponibilidade de estar trazendo a verdade, a luz para todos. Sim? Amém. Muito obrigado. Então, shalom, até Muito mais. obrigada.